Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Que coisa boa que você acessou o nosso canal. Se é a primeira vez que você está aparecendo por aqui, vamos lá, pessoal. Ó, só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se. E para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, não esqueça também de ativar o sininho. Eu postando um conteúdo novo, você já recebe na hora a notificação no seu celular. E se você prefere nos ouvir, seja no trânsito, seja na academia, siga lá no Spotify também, @Mateus Pissolati. Essa 10ª temporada do nosso podcast está sendo toda gravada aqui no Espaço Tropê, um espaço diferenciado na nossa cidade, climatizado, tecnológico, com estacionamento exclusivo, dedicado aí para eventos corporativos de até 50 pessoas. Traga seu evento para cá, conheça um pouquinho mais no Instagram, @TropêVGA, ou peça mais informações no telefone ou WhatsApp, 359-9202-8888. O Tropê fica aqui na Rua Machado, número 120, no Jardim Andere. E é isso, Tropê, onde o meio é a chegada. E nessa temporada 10 do nosso podcast, Minas Brasil está me vestindo novamente, e eu tô aqui com um charme de camiseta, com essa Kombi maravilhosa, e a frase, uai, olha só, você vai hoje? É bem mineirês, não é? Então esse é o estilo, essa é a irreverência das camisetas da marca Minas Brasil, e você pode conhecer muitos outros modelos direto no site e-commerce com entrega em todo o Brasil, loja minasbrasil.com.br, ou dá uma olhadinha lá também nos modelos disponíveis no Instagram, @LojaMinasBrasil, e tem também atendimento diferenciado pelo WhatsApp, hein? 359-9142-3060. Minas Brasil, o coração de Minas na moda. E agora, começando o nosso episódio especial de hoje, estamos recebendo ele, nutricionista Lucas Bonfante. Bem-vindo, tô honrado e feliz com a sua segunda participação no nosso podcast, hein? Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje. Eu fico honrado, já falei isso várias vezes para você, e é uma honra estar a segunda vez aqui no seu podcast, podendo falar sobre a minha verdade, sobre a nutrição. O que não é uma verdade absoluta, mas é a verdade que segue a ciência, que não segue moda e que segue sempre aquele pensar no paciente. Uau, prometeu muito, tem que entregar muito, hein? Com certeza, vamos entregar bastante aí. Espero que eu possa ajudar, a todos de casa que estão nos assistindo, e que as pessoas possam compartilhar também isso daí para chegar a mais pessoas aí cada vez mais. Com toda certeza, e não sei se você já deu uma olhadinha, que a nossa mesa está recheada com esses chocolates maravilhosos, artesanais, feitos aí com a semente do cacau. Gente, maravilhoso. Não sei se vocês que estão assistindo conhecem, se não conhecem, vão conhecer a partir de hoje, Doce Semente Cacau, uma loja totalmente diferenciada aqui em Varginha, que já está fazendo muito sucesso. Já conhecia, Lucas? Com certeza conhecia, até no seu workshop, que você fez aqui, que Isso. eu presenciei também. Eu conheci até os donos de lá, e muito bom, qualidade excelente, Eu recomendo a todos experimentarem aí o chocolate, que além do ótimo sabor, tem uma qualidade excepcional. Verdade, e assim, com ingredientes naturais, sem aditivos. Então, para comer sem culpa, o Nutri recomenda, né? Com certeza recomenda, assina embaixo. Aí, com certeza. Eles enviaram essa gentileza pra gente. Então, nós temos aqui cacau 70% e temos aqui salada de frutas. O de salada de frutas, gente, é o chocolate ao leite com abacaxi, amora e manga. Qual que você vai experimentar, Lucas? Eu vou experimentar esse daqui, que é Salada de frutas. Muito bem, então eu vou experimentar aí o chocolate 70% cacau. Gente, que pena que vocês estão assistindo, não dá pra sentir o cheirinho porque tá todo especial, não é, Lucas? Nossa, se o sabor for igual ao cheiro... Maravilha. Vamos lá? 3, 2, 1 e... Bom... Maravilhoso, hein? Eu não gostava muito de mistura em chocolate, mas esse aqui tá excepcional. Você não tinha experimentado com frutas assim, não. Recheado? Eu gosto muito de chocolate ao leite puro, Mas esse aqui, super expectativa mesmo. Que top, hein? Combinou muito. E aqui, não me deixa sozinho nessa, eu vou ter que experimentar o salada de frutas, agora você experimenta um cacau 70, pode ser? Vou fazer esse esforço. Esse grande esforço.
Gente, tá uma delícia, ó. Hum. Essa mistura é muito boa. Eu sou de 70%. Uhum. Bom, hein? Uma delícia, hein? Pessoal que não gosta de chocolate 100%, não tem aquele gosto, sabe, amargo, muito amargo no final. Muito bom. Muito bom mesmo. Delícia. Então, Tá de ó, parabéns. maravilha, né? Então, você que tá acompanhando, não passe vontade sozinho. Ó, peça já o seu pelo telefone WhatsApp 359 8472 9654 ou faça seu pedido também na loja online docementecacau.com.br. Acompanhe as novidades no Instagram, @docementecacau. E Lucas, você acha que você vai sair daqui sem presente? O pessoal da Docemente Cacau, o Thales e a Dayana, mandaram um presente especial para você. Olha só. Olha só, Não pode abrir esperava aí. isso. Pode abrir aí que a gente tá curioso, hein? Vamos ver. Muito obrigado. Eu queria agradecer o pessoal da Docemente aí. Ó, e dar presente para um Nutri, né? Não deve ser fácil, não. Não é, não é. Olha Que luxo. só. Bonito, hein? Sucesso, hein? Mini barrinhas de chocolate artesanal, doce de leite, chocolate branco, 70% cacau e ao leite 35%. Ah, que é isso? Que sucesso, hein? Várias opções, ó. Muito obrigado, pessoal da Docemente. Muito bem, Lucas. Para a gente começar o nosso bate-papo, olha só o que eu pensei de ponto de partida. A gente tem visto hoje, praticamente, não sei se a palavra certa é um caos, mas tem muita coisa acontecendo nas redes sociais em relação à saúde, a profissionais da área da saúde, muita gente falando muita coisa e nem sempre com tantas certezas, né? E você, como profissional de saúde, e sempre você embasa pra gente em tudo que você posta, em toda a conversa que a gente tem, que você sempre embasa pela ciência. Como que você faria aí uma análise, vamos dizer assim, pra gente começar de pontapé inicial? O que tá acontecendo nas redes sociais hoje? Matheus, às vezes eu falo até para umas pessoas, né, que me seguem, ou até pacientes mesmo, falo que a nutrição é a área da saúde, né, virou um espetáculo onde os pacientes, os seguidores ali são a plateia, né, que assistem pessoas, né, que buscam, né, pelos seguidores, que buscam pela fama às vezes, né, e todo esse movimento, né, ele busca para quê? Para dizer a verdade dele e não a verdade que a gente deveria buscar. Que eu falo que a nutrição, assim como qualquer área, né, na área da saúde, é uma verdade só. Né? O que é a verdade só? É verdade, né, dos estudos que a gente vem estudando aí na nossa graduação, pós-graduação, mestrado, enfim. Né? A verdade da ciência que eu falo. Lógico que tem a prática também, né? A gente tem que aliar uma coisa com a outra. Não é só ciência, mas a gente tem que aliar a prática. Mas a gente tem que juntar as duas coisas. E muita gente às vezes fala assim, mas na minha prática deu certo. Eu falei, tá, mas deu certo para quem? Com quantas pessoas? Né? Durante quanto tempo? Né? E será que realmente isso funciona para todo mundo? Então eu falo que a gente não pode dizer uma coisa que a gente usou só com 5, 10, 20 pessoas. Né? A gente tem que saber o que vem dando certo a partir dos anos. A gente busca isso aonde? Na ciência. Né? Então não tem como fugir disso. Legal, hein? Você acha que as pessoas estão indo muito mais pela imagem do que pelo conteúdo em si? Sim, estão buscando muito mais, né, essa questão do marketing, não para comunicar aquilo que é o certo, né, mas só para atrair seguidores, para vender às vezes coisas que não são verdades, para pensar no próprio bolso, né, na própria parte financeira. E isso eu vejo como uma coisa muito ruim, né, porque eu vou ao médico, você vai ao médico, sua mãe vai ao médico, né, todo mundo que está assistindo aí uma vez, né, ou outra vai ao médico. Então, se esse médico está preocupado mais em estudar marketing e venda do que estudar o que realmente precisa, que é a parte da nutrição, da medicina, né, da fisioterapia, enfim, de todas as áreas, a gente está com um problema aí, porque na hora que chegar um caso mais complicado, né, como que vai fazer? Então, a gente nunca deve deixar de estudar. Eu falo que o estudo tem que ser contínuo. Eu falo que desde que eu formei lá atrás, eu nunca deixei de estudar um dia sequer. Até hoje. Né? Então, assim, sempre vou continuar estudando, porque a ciência ela se renova.
Com certeza, tá sempre né? atualizando, A né? gente tem que buscar coisas lá atrás para entender hoje o que acontece, Uhum. mas ela sempre está se renovando. Assim como o nosso corpo também, né? Cada hora vai criando, né, uma resistência diferente, cada hora aparecem vírus, bactérias diferentes, e a gente vai ter Nossa, que com ir certeza. lutando contra isso. Mas aqui me fala uma coisa, a gente que é consumidor, a gente que é cliente, como que faz para separar? Como a gente fica perdido, a gente não sabe para onde ir e como a gente descobrir esses profissionais como você aí? Então, Matheus, primeira coisa que eu acho que as pessoas devem analisar. Se o profissional, como ele se apresenta, né? Como se apresenta não é falando a forma como ele se veste, como ele, Uhum. né? Mas como ele se apresenta. Ele tem na nutrição, no caso, o CRN dele ali exposto nas redes sociais. Né? Porque você pega hoje a maioria dos nutricionistas não põe nem o CRN lá. Eles preferem botar uma frase de impacto no início ali para atrair gente do que botar a identificação dele, que seria o Entendi. básico. Né? Porque, por exemplo, se eu tenho um profissional que ele falou algo e eu quero identificar realmente se ele é um profissional, né, certificado ali, tudo certinho, eu não consigo, porque ele não tem o número dele ali de registro. Né? Então, essa é a Uhum. primeira coisa. Quem é esse profissional? Vamos olhar o número de Entendi. registro dele. Você Uhum. pode entrar no site do CRN, do CFN, né, do CRM, se for médico, e colocar lá, pô, esse profissional aqui, ele é nutricionista mesmo? Ele é médico mesmo? O que ele é? Porque tem muita gente aí na internet hoje que às vezes nem profissional é da área. É verdade. Entendeu? E vende dieta, e vende tratamento, e vende isso, e vende aquilo. E isso é um risco É um gigante. risco gigantesco, né? Isso é o mais absurdo. Segundo, se ele realmente é especialista naquilo que ele fala. Tem muita gente que fala assim, eu sou especialista em nutrição esportiva. Tá, mas você é realmente especialista em nutrição esportiva? Porque falar até papagaio fala. Né? Se eu chegar lá e falar assim, eu sou especialista em, né, sei lá, em eclipse lunar. Né? É uma coisa que nem existe, mas se eu falar e a pessoa acreditar em mim, olha tá tudo certo. a dieta da lua te A olhando. dieta da lua, pois é. Entendeu? Então, assim, por que eles buscam, né, incansavelmente essa questão dos seguidores, da aparência? É porque isso gera uma autoridade. É. Né? E se a pessoa fala assim, pô, o cara tem tantos mil seguidores. Mas fulano segue ele. Sei lá, um médico importante lá segue ele. Então e bom. o que ele tá falando é bom. Uhum. Entendeu? Então isso é um perigo que a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo que parece é. Né? Então, assim, a gente tem que, primeiro, analisar se ele é registrado, se ele é especialista na área, se ele exagera muito, né, no que ele fala, por exemplo, igual um nutricionista. Perca 20 quilos em 10 dias. Né? Eu tenho um método. Não existe eu tenho um método. O nutricionista não tem um método. O método já foi criado há 300 anos de emagrecimento. O único método de emagrecimento é o método hipocalórico. Isso foi criado lá atrás. Eles falam isso que é para fantasiar e vender. Não existe não existe pessoa que tem um método. Não existe isso. E eles fazem isso para quê? Para fantasiar, para ficar comercial e vender. Uhum. Entendeu? Então esse marketing que é usado é muito errado. Eu falo assim que o paciente, Matheus, às vezes as pessoas, às vezes os profissionais, eles se vestem de uma maneira de chamar atenção, né, de impactar as pessoas pelo visual. Sim. Mas ele esquece que no fim de tudo, o personagem principal de tudo é o paciente. Então, se eu tô chamando mais atenção que o paciente, tá errado já. Sim. Entendeu? Já passou muitas vezes na minha cabeça. Porque assim, eu já fiz curso de marketing também, já fiz vários cursos, na verdade, para entender como que é. Uhum. Ele falou assim, não, você tem que se vestir de tal forma, né? Aí tem cara que tem tipo, não, nada contra quem faz. Eu não sou assim, né? Mas o cara mete um blazer lá, tal. Aí o paciente chega no consultório dele e fica até sem jeito de falar com a pessoa, porque ficou vergonha. Uhum. Assim, o cara tá pensando num artista, não é um profissional de saúde. Né? Então, assim, se a pessoa quer brilhar mais que o paciente, já tá errado. Porque o personagem principal tem que ser o paciente. O que você tem que resolver o problema é do paciente. Entendeu? Não é querer brilhar mais do que ele. Uhum. Né? É igual você como apresentador. Né? Você sempre deixa o seu convidado, né, Falar. falar. Sim. É a mesma coisa. Então, assim,
O caos de tudo começou quando o conteúdo começou a ser mais importante que a conduta. Então, quando eles começaram a preocupar mais com o conteúdo que eles iam colocar na rede social do que a conduta clínica, a conduta ética dentro do consultório, aí o caos se espalhou. Aí virou essa bagunça que é hoje. Entendi. Excelente explicação. É. Adorei. Muito bom. Vamos rodar para falar de mitos nutricionais. A gente tem um monte de coisa que o pessoal fala que é bom, ou que é ruim, e que é popular, que é perigoso e tal. Então eu fiz uma listinha aqui Sim. para você falar um pouquinho sobre isso. Carboidrato. Ah, falei errado. Carboidrato engorda? Não. Isso é um mito já antigo, já, né? Uhum. Então, assim, que nem deveria ser mais mito, porque... Ai, carboidrato depois das 6 da tarde, que não sei o quê. Pois é. Eu falo que o carboidrato, ele é um nutriente essencial para nossa vida. Muita gente fala, não é essencial não, porque se a gente não come carboidrato, a gente consegue sobreviver. Mas ele é sim, porque o carboidrato ele não só carrega o nutriente carboidrato, ele carrega o que com ele? Vitaminas, fibras, um monte de coisa. Então, se você exclui o carboidrato, você está excluindo o resto também. Entendeu? Então, não é só o componente energético carboidrato, e sim o que ele carrega junto com ele. Então, já começa por aí, né? Outra coisa, quando a gente fala de emagrecimento, como eu havia falado no começo, a gente está falando de método hipocalórico. O que é isso? Você consumir menos caloria do que você gasta no dia ali. Independente se for carboidrato, proteína, gordura, qual o percentual maior que tiver na tua dieta, se você faz uma dieta hipocalórica, você promove o emagrecimento. Né? Então, carboidrato, a gente tem que tomar cuidado para quem? Para quem realmente tem que ter uma certa restrição. Quem seria? Pacientes diabéticos, né? Que às vezes tem que ter um controle de qual carboidrato comer. Sim. Né? Quantidade de carboidrato que tem que comer. O que não é a maioria das pessoas. Né? Só que criou esse mito em volta do carboidrato, por quê? Por causa da insulina, coitado. Sim. Né? E o povo acha que é só a insulina, né, que é só o carboidrato que faz você, né, disparar a insulina ali. Não é. E não é. Entendeu? Então, se você consome uma quantidade grande de alimento ali numa refeição, que nem precisa ser carboidrato, você consegue ter um aumento da sua insulina. E a insulina não é ruim. Né? Agora, quando você tem uma insulina alta durante muito tempo, aí tem um problema instalado. E se esse problema instalado for uma resistência periférica à insulina, ou for um pré-diabético, um diabetes, aí sim a gente tem que ter um controle da quantidade de carboidrato que come. Agora, para um praticante de atividade física, ele precisa de carboidrato. Para uma pessoa que não tem problema de saúde, precisa de carboidrato. Uma criança precisa de carboidrato. Carboidrato de fontes boas, onde dentro desse carboidrato tenha também nutrientes, micronutrientes, que a gente fala, vitaminas e minerais, mas é um componente vital. A gente precisa dele. A célula precisa disso para funcionar. Top. O nosso cérebro funciona... O principal componente energético do nosso cérebro é a glicose. E onde a gente consegue glicose mais rápido? Através do carboidrato. Com certeza. Então, se você tira carboidrato, você começa a perder o quê? Função cognitiva. Você começa a ter mais letargia, você fica mais lento para as coisas, tudo isso daí também. Nossa, hein? Pois é. Sistema imune tende a cair também. Né? Então, se você está numa dieta hipocalórica para emagrecer e te corta carboidrato, não sei se você já percebeu isso, mas muita gente começa a fazer isso por conta. Dá uma semaninha, 2, fica gripado, pega um resfriado. Sim, imunidade lá no chão. Lá no chão. Então, assim, é isso que a gente tem que entender, né? Que não existe um vilão, existe a forma que a pessoa consome aquilo. Entendi, muito bom. Tem o próprio chocolate que a gente comeu. Ele não é vilão. O vilão é se você comer em exagero. Aí sim. Então não é o alimento, e sim a forma como você conduz aquilo. Fantástico. Suplementos milagrosos. E agora? Suplementos milagrosos. É o que mais tem, né? Se a gente for analisar suplementos, né, onde a gente vai olhar na ciência isso. Se a gente pega ali a parte dos estudos que tem relacionados à suplementação. 5 suplementos só servem para efeito ergogênico no esporte. O que é isso? Para aumento de melhora de performance. Tirou esses 5, o resto é nível de evidência B, C, D. Então, assim, é baixo. Não serve para muita coisa. E mesmo os que são de evidência nível A, a gente não pode falar que aquilo realmente está fazendo efeito. Por quê?
Porque os estudos que tem em humanos, a gente não consegue ter um controle tão grande, né, sobre aquilo que a gente está dando pro paciente. Então, por exemplo, se eu pego uma pessoa que está tomando creatina. Pô, a pessoa está tomando só creatina? E o que ela está comendo? Como ela dormiu a noite anterior? E qual o maior percentual de nutriente daquela pessoa? E como que está o eixo hormonal dessa pessoa? Tem e tudo como foi a isso. alimentação dessa pessoa? E como foi a treinabilidade na infância, a iniciação do esporte dessa pessoa? Tudo isso influencia no resultado que ela vai ter de performance no esporte ali. Então quer dizer que a creatina, talvez, que mudou, que deu uma melhora no desempenho dela, será que foi ela? Eu tenho que analisar tudo isso daí. Então é muita coisa que a gente tem que analisar para realmente saber se aquilo está fazendo efeito ou não. Sim. Então mesmo os suplementos que são nível A de evidência, não quer dizer que se eu der, eu vá realmente potencializar aquele atleta. Ou aquele praticante de atividade física. Sim. Só que acontece, como o marketing é muito grande, né, em cima dessa questão, né, de suplemento, eles começam a endeusar os suplementos, né? Porque a creatina é o melhor que tem, não sei o que lá, pá. Tá, mas pra quem? Em que situação? Não vou falar que ela não faça efeito. Um paciente que não come carne, por exemplo. Para ele pode ser que melhore. Por quê? A maior parte da creatina é tirada da carne. Da carne, sim. Entendeu? Então, assim, se é que não come, se eu der, pode ajudar. Então, não existe protocolo engessado para todo mundo. Não existe. Vou dar creatina, é bom para todo mundo. É igual eu vejo hoje na internet, um monte de gente falando. Tome creatina. Tá, mas você tá falando para quem? E aí? Você não sabe o que você tá falando, por que eu vou falar que eu tome creatina? A creatina é bom para força, tá? Mas o que a pessoa faz? Eu nem sei. Não sei o que eu tô falando. Entendeu? Então é isso que eu brigo, Matheus, toda vez, todo dia, assim, que eu fico pensando... Você abriu o Instagram, você briga. Pois é. É porque, assim, eu fico meio que chateado, né? Principalmente com profissionais da área de saúde. Porque o leigo, ele não tem obrigação de saber isso. Não. Entendeu? Mas o profissional da área de saúde, ele tem obrigação de saber isso. No caso, o nutricionista, que vai indicar o suplemento. Mas quais são os 5 suplementos A que você falou aí? Creatina é um, né? Betalanina, cafeína, nitrato e bicarbonato de sódio. Entendeu? Então, assim, bicarbonato de sódio, muito cuidado na hora da prescrição. Por quê? Ele tem um efeito gástrico, né? Que tem muito efeito colateral gástrico. Então, se a pessoa ingere uma quantidade que deve ingerir de bicarbonato para efeito ergogênico, para melhora no desempenho, pode causar desconforto, né? Porque a quantidade é grande, né? Então, você calcula pela quantidade de peso que a pessoa tem. Você multiplica a quantidade de peso. Então, dá uma quantidade grande, né? Então, você pega uma quantidade grande de bicarbonato e toma, você pode passar mal. Ainda mais no meio de uma prova. Né? Então, para fazer isso, geralmente eles usam o quê? Às vezes, cápsulas gastroresistentes, que é para passar pelo estômago e cair direto no intestino. Entendeu? Ela não se dissolve no estômago. Entendi. Né? Mas, mesmo assim, a gente tem que testar. Para ver se... Vai pegar na hora da prova, vou testar na hora da... Não, aí você corre o risco da pessoa ter uma diarreia ali, fazer alguma coisa ali. Acontecer algo. Acontecer alguma coisa ruim. Então, assim, suplementação... Eu falo que a maioria, Matheus, dos praticantes hoje de academia, os praticantes de academia hoje, eu falo que mais de 90%, não precisaria nem tomar suplemento. Por quê? A maioria não treina da forma que deveria treinar. Né? Então, assim, se a pessoa só comesse bem, descansasse, bebesse água direito, cara, o desempenho dela ia ser 10 mil vezes melhor. Era suficiente. Era suficiente. Mas como ela não tem paciência e ela não tem constância, por N motivos... É mais fácil suplemento. Dá um suplemento que, isso daí vai me dar o up ali, eu vou conseguir ter o resultado. Isso que eu negócio. Bom. B. Silva Fotógrafa, uma profissional que conecta fotografias com arte e eleva sua confiança em si mesmo. Além de gerar lindos registros para se lembrar no futuro, ela é especialista em fotografia de família, ensaios autorais e realiza um excelente trabalho com fotografias para posicionamento profissional. Conte com o olhar diferenciado da B. Atendimentos em Varginha e região. Agende já a sua sessão pelo telefone WhatsApp 359-8889-1603. Confira o portfólio de trabalhos no Instagram, @bsilvafotógrafa, e prepare-se para se emocionar.
STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslau Braz, 730 no centro. Telefone WhatsApp 3212-9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Varginha Online é o primeiro portal de notícias da cidade. São 25 anos informando com liberdade, imparcialidade e credibilidade. As principais notícias de Varginha e região você acompanha no Varginha Online. Siga no Instagram, @Varginha Online, ou acesse já o site varginhaonline.com.br. Vamos falar de detox. E produtos secam barriga. Você adora o suco detox, né? Detox sempre foi uma perseguição da minha vida, eu falo assim, né? Detox é uma coisa que eu vou te falar. Então... Mas como tem pega, né? Como o povo gosta disso, né? É como eu falei antes, né? Assim, detox. O que o detox vai fazer? Vai desintoxicar meu corpo. Uhum. Então, já que eu gosto de intoxicar ele várias vezes, eu vou arrumar uma coisa que vai me salvar, vai me ajudar. Então, eu falo que isso é uma muleta para as pessoas, né? Uhum. Elas gostam de ter uma capsulazinha ali para ajudar isso. Então, eu falo, o detox é o corpo que faz. O próprio corpo faz o detox. Não existe alimento que faça detox. O que existe? Um bom funcionamento do organismo. Por exemplo, se eu como fruta, se eu como folha verde escura, se eu como tal... O que vai ter ali? Vitaminas, minerais, compostos bioativos, compostos antioxidantes. Isso vai fazer o quê? Vai fazer meu corpo regular melhor meu corpo, né? Então, todas as funções da célula vão estar melhores. Com isso, o funcionamento dos meus órgãos também vão estar melhores e a desintoxicação vai ser melhor. Sim. Então, não é um alimento que desintoxica o corpo. É o fato de você deixar o teu corpo num estado bom, né, para que ele, né, otimize a desintoxicação. É isso. Então, não existe, vou tomar um suco de abacaxi com gengibre e não sei o que lá. Pode tomar, não tem problema. Por exemplo, tem paciente meu que toma, e eu não falo para ele parar de tomar, mas só eu explico que não é esse efeito que vai causar. Uhum. Para ele ficar ciente só disso. Mas, você gosta de tomar? Tomo, me sinto bem. Beleza, continua tomando, não vai fazer mal. Entendeu? Sim. Então, assim, eu falo que eu sou contra, às vezes, algumas coisas que são forçadas, mas se aquilo não faz mal para a pessoa em relação a prejudicar a saúde dela, nem nada disso, e ela se sente bem fazendo aquilo, não tem por que eu falar para ela parar de fazer. Uhum. Agora, a partir do momento que aquilo prejudica a pessoa, que vai causar um mal para a saúde dela, aí a minha obrigação como profissional da saúde é falar, com certeza, não pode fazer isso, porque isso vai fazer mal para você. Com Entendeu? certeza. Então, assim, o detox, o que mais me pega é isso. Mas, assim, o que mais me deixa triste, como eu falei anteriormente, é a questão do profissional da saúde falar que isso desintoxica. Você fala, não, você tem que desintoxicar, na verdade, a tua cabeça, estudar de novo, voltar lá atrás na graduação, né? Pegar o livrinho de fisiologia, bioquímica, estudar tudo de novo. Porque, pelo jeito, você não entendeu nada. É isso que tem que fazer. Né? Porque, assim, é uma vergonha falar um negócio desse. Isso é coisa de graduação básica, eu falo. Básica, né? Assim, eles não sabem nenhum básico, ele vai querer falar de especialização. Aonde? Né? Então, assim, tem que voltar lá atrás e dar o basicão, né? E o seca-barriga? Seca-barriga, toalha, eu sempre falo, assim, que é bom, né? Nossa. Uma toalha. Você esculacha também, né? Toalhinha, assim, macia, é a coisa mais rápida pra secar a barriga. Né? Agora, assim, seca a barriga, né? Aí eu pergunto, o que seria o seca-barriga, né? Porque você seca o que está molhado. Né? Então, assim, eu não consegui entender isso. Ai, meu Deus. Então, assim, o que você quer fazer? Eu quero perder gordura abdominal. Como que faz para perder gordura abdominal? Dieta e atividade física. Eu falo que os dois unidos, Matheus, o exercício com a alimentação, é o maior potencializador de queima de gordura. Não existe outra coisa, não existe uma cápsula, uma farinha, não existe isso. Chá milagroso. Não existe, né? É vendável, é comercial. Eu sei disso, entendeu? Sim, é igual eu falo, se eu quisesse, né, ganhar dinheiro com essas coisas, eu tinha que estar ganhando dinheiro, muito dinheiro faz tempo. Porque eu sei que o pessoal gosta. Até no marketing, o pessoal fala assim, você tem que vender, falar o que as pessoas gostam, tal.
Falei, pô, mas se eu for falar tudo que as pessoas gostam, né? Cara, eu tô perdido, porque assim, primeiro, eu vou estar iludindo o paciente, né? E eu não quero que o paciente ouça o que ele quer ouvir, porque o que ele ouvir ele já sabe. Tem que falar o que ele não sabe, que é o que ele não quer ouvir. Com certeza. Entendeu? Então, assim, e a verdade não dá engajamento, não dá seguidores, não dá isso. E eu ganho 20 seguidores por 40. Sempre. Eu nem ligo pra isso. Eu não ligo pra seguidor. Eu ligo em fazer o meu papel. Sim. Né? Assim, se eu ligasse pra seguidor, era pra eu estar falando dessas coisas. Entendeu? Ah, detox, tal, papapá, tal. Cara, mas você sabe, você me conhece muito bem. Sim. Né? Então, assim, se tiver seguidor, pô, vou ficar feliz, porque a minha mensagem tá indo pra mais pessoas. Tá chegando. Isso me deixa feliz. Né? Mas se for só pra ganhar seguidor, pra ficar falando besteira, né? Cara, desculpa, mas eu não vim nessa vida pra isso. Com certeza. Né? Isso não é meu, né? Isso não compete ao que eu aprendi lá atrás, meus valores éticos e morais e tudo mais. Né? Isso aí não serve pra mim, não. E as dietas de nome bonito, mas de pouco resultado? Tá cheio, né? As dietas de nome bonito, a gente chama isso de meio dietético, né? Os métodos dietéticos são hipocalórico, hipercalórico, normalcalórico. Os meios são os nomes das dietas. A gente chama de dieta low carb, high fat, da lua, do sol, do Mediterrâneo, jejum, cetogênica, pra lá. Então, tem vários tipos de nomes. E cada dia eu vou inventando um nome mesmo. É diferente. Do gladiador, né? Tem de tudo. Tem, eu já vi também. Do guerreiro, né? Tem isso aí, né? Aí você pega o nome, a dieta do guerreiro, né? Aí o que você pensa? Acho que ela é baseada só na carne, né? Tem um negócio assim, né? Então, assim, o cara tem que ser guerreiro pra fazer mesmo, né? Essa dieta. Então, assim, e na hora que a gente pensa nisso, pô, o cara tem que ser guerreiro. Mas é sofrimento. Então, e você ser um guerreiro é sofrimento? Né? Você ir pra uma guerra é sofrimento. Né? Você vai passar assim, dificuldade muito grande, né? E tal. E não é isso. A gente não tem que levar a dieta como um sofrimento. E sim como uma oportunidade de você, né, experimentar de vários alimentos diferentes, que aquilo vai te trazer saúde no final. Eu posso comer um chocolate de vez em quando? Pode. Eu posso comer uma coxinha? Pode. Eu posso comer uma pizza? Pode. Todo mundo. Não existe negócio de proibição. Né? Eu sempre falei isso para você. Né? Então, assim, quando a gente começa a proibir os alimentos, já está errado. Né? Isso eu mando uma mensagem para todos os nutricionistas até. Se você está proibindo, se você está tirando alimentos, já está errado. Né? A pessoa gosta de... Igual o Matheus sempre falou para mim, eu gosto de ir na casa da minha mãe, ela faz lá as quitandas dela, tudo mais. Falei, cara, come. Não deixe de comer não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Eu não quero ser responsável por isso. Por estragar esse teu momento único com a sua mãe. Entendeu? Só que tem nutricionista que fala, não, porque você não pode, porque isso aí dá barriga, pará. Falei, cara, mas até aonde as pessoas se importam com isso? Né, eu falo para as pessoas assim, será que a barriga, se a pessoa perder a barriga, ela vai se sentir realizada, realmente? Né? Será que todo mundo quer ter a barriga seca? Ou quer ter saúde? Né? Então, assim, não é eu que tenho que ditar o jogo, a regra do negócio. Entendeu? Não sou eu. Assim, não, você tem que ter a barriga seca. Mas quem falou? Não, eu quero ter saúde. Não, quero... E a saúde que eu falo não é só física, é saúde mental. Que conta muito. Tem muito nutricionista frustrado, que faz dieta todo dia, que fica passando vontade de comer as coisas. Tá no shape impecável, mas a cabeça tá uma porcaria. Entendeu? Entendi. Eu conheço um monte, assim. E vai na academia todo dia, posta vidinho na academia, posta lá dieta, tá feito. Na hora que você chega no off pra conversar com ele, tá depressivo, tá com problema, cheio de problema, cabeça tá ruim. Aí o que adianta? Entendeu? Então, assim, não adianta a gente só pensar no físico como um estado saudável. Né? Então, assim, uma coisa, né, caminha com a outra. Então, assim, se eu estou ativo na atividade física, isso é importante, isso é saúde.
Se todo dia ali eu consumo uma frutinha, né, como uma salada, bebo água, sou ativo, cara, você tá no caminho certo, né? Agora, não, você tem que acertar todo dia na dieta. Pô, tem gente que acerta, tá tudo bem e gosta. Mas você não é todo mundo, igual sua mãe falava, né? Sua mãe falava, né, antigamente. É tipo você não é todo isso. mundo. Aham. Por exemplo, tem amigos meus, pô, que tem shape pra caramba ali, né? Tá no shape, faz dieta, tem uma saúde mental ótima, boa, e tá tudo bem. Mas é ele, não sou eu. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu vou querer comparar minha vida com a dele? Esse negócio de comparação que é o problema. Rede social tem muito disso. A gente comparar a vida das pessoas com a nossa, né? Ah, não. É o tempo inteiro isso. Não, eu vou pra praia, eu tenho que estar no shape porque fulano postou lá e aí tá, e eu não tô. Ele tá bem, eu tenho que estar. Vai ficar feio. Aham. Né? Então, assim, cara, as pessoas têm que largar um pouco disso. Né? Se aceitarem mais, aceitar o jeito que. Não é aceitar, eu falo assim, a obesidade, aceitar estar doente. Né? Mas aceitar a forma como elas realmente são. Uhum. Não a forma como os outros querem que você seja. Né? Profundo isso, hein? Pois é. Então, assim, eu falo por mim mesmo, porque eu demorei muito tempo pra pegar isso. Entendeu? Até pouco tempo atrás, eu me olhava no espelho e falava, pô, não tô bom. Porque eu já tive físico já com muito menos gordura, Uhum. né? Muito bom e tal. E eu falo, pô, mas eu tô numa fase da minha vida, né? Falo, pô, vou fazer 40 anos agora. Filha, esposa, tal. Eu tô numa fase que, cara, meu shape não é minha prioridade agora. Sim. A minha saúde sempre foi. Eu sempre coloquei em primeiro lugar. Uhum. Mas meu shape não. Entendeu? Então, assim, pra que eu vou ficar forçando uma coisa que não é? E eu falo pras pessoas, falei, gente, não julgue profissional, às vezes, pela forma física dele. Né? Eu falo isso por quê? Porque tem muita gente que é excelente, que são treinadores excelentes, que são nutricionistas excelentes, que até, né, tem uma gordura corporal elevada, não tem um físico estético que as pessoas gostariam de ter, e formam campeões assim excelentes. Tem paciente deles que tem os caras assim, trincadaço, tudo, né? Mas às vezes eles passaram por problemas, passaram por algumas situações que Sim. as circunstâncias da vida fez ele ficar daquele jeito. Uhum. E eu vou julgar a pessoa por conta disso? Ah, não, ele não é bom porque ele tá gordinho. Entendeu? Eu sei que a gente julga. Assim, como a gente entra numa loja que não tem uma vitrine bonita, a gente... Claro. Às vezes a gente nem Vai entra. julgar pela aparência. Pela aparência. Entendeu? Mas às vezes o conteúdo que tá ali dentro que é o importante, né? Muito bom. Que é importante. Então, assim, sempre falo de não julgar o livro pela capa. Né? Então, assim, as pessoas julgam o livro pela capa. A maioria hoje na rede social é isso. Que é aquele gancho que eles falam inicial, né? Você tem que chamar atenção. Né? Se você não chama atenção, as pessoas não vão querer ver o que Não você tem o que falar. engajamento. Pois é. Com certeza. Agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para o momento jurídico com Andrade Costa e Miranda Advocacia. Estou recebendo aqui o Juliano Miranda, advogado. Bem-vindo ao nosso podcast. Que coisa boa recebê-lo aqui, viu? Obrigado, Matheus. É um prazer participar desse seu projeto, que é um projeto que já está consolidado aqui na nossa região. E hoje nós vamos falar sobre dicas essenciais no contrato de seguro. Muita gente fazendo seguro, mas quais são as dicas, as essenciais para não errar a mão, hein, Juliano? Primeiro, qualquer atitude dolosa do segurado, isso pode gerar a negativa de uma cobertura de seguro. Vou ser mais claro. Vamos imaginar que você não para e não obedece a um comando de uma blitz. Você está passando com o seu carro está segurado, você tem seguro total para o seu carro, e de repente você recebe um comando e você desobedece o policial e corre com o seu carro, e aí começa ali uma perseguição, e o carro da polícia atrás de você, e você fugindo da polícia, e você causa um acidente, perde o controle do carro, bate o carro, causa um dano e tudo mais. Não há que se falar em cobertura. Por quê? Porque você teve uma atitude dolosa, você teve a intenção. Entendi. E você agravou o risco daquele seguro. E aí você vai dizer, tudo bem, eu vou perder aqui pontos na carteira, eu vou ser conduzido à delegacia, mas felizmente o meu carro está assegurado. Não, a seguradora certamente não vai cobrir o dano causado no seu veículo porque você
teve uma atitude dolosa, com a intenção de produzir aquele resultado, você agravou o risco daquele seguro, você não vai ter a cobertura. Uma outra situação muito comum. Aconteceu o que a gente chama, numa linguagem aqui técnica, mas para que todo mundo entenda, aconteceu o sinistro. O que é o sinistro? Você tem seguro do carro, bateu o carro. O que é o sinistro? É a batida do carro. Você tem um seguro de vida. Qual é o sinistro? A morte. Você tem um seguro de acidentes. Qual é o sinistro? É o acidente. Aconteceu um sinistro com você, comunique imediatamente à seguradora. Então você bateu o seu carro no feriado, você não tem que esperar o feriado acabar, voltar na segunda-feira, 3, 4 dias depois. Não, comunique imediatamente. Imediatamente, se você tiver condições, é claro, imediatamente comunique à sua seguradora que você sofreu um sinistro. A falta dessa informação imediata pode gerar a negativa de cobertura do seu sinistro. E por último, fale a verdade. No momento em que for preencher lá a sua proposta, com aquelas perguntas todas que a seguradora faz, fale a verdade. A má fé e a falta de veracidade nas informações junto à seguradora essas situações poderão ensejar a negativa de cobertura. Então são algumas dicas aqui de maneira muito rápida, é claro, não estamos esgotando, e leia as condições gerais da sua apólice. Leia as condições gerais, para que depois você não seja surpreendido com eventual letra miúda a respeito. Quero agradecer aí pelo esclarecimento, viu? Foi muito bacana. O agradecimento é nosso, Matheus. O nosso escritório Andrade Costa e Miranda Advocacia agradece pela oportunidade. O nosso escritório está sediado hoje na Praça Pio XII, número 35, em frente à TV Alterosa, aqui em Varginha. E o nosso Instagram, @professor Juliano Miranda ou @Andrade Costa e Miranda Advocacia. Sigam os nossos perfis e também acompanhem aqui o que está no rodapé da tela, o nosso e-mail e o nosso contato telefônico. Será um prazer atendê-los. Doutora Lívia Regina Teilacker, Reumatologia e Clínica, e Dr. Robertson Rodrigues Pereira Júnior, Pneumologia e Ticiologia, atendendo na Rua Delfim Moreira 324, primeiro andar no centro, aqui em Varginha. Entrada 2, estacionamento na Praça Matheus Tavares, número 140. Telefone de contato é o 35 3015 4429. Siga no Instagram, @Lívia_Teilacker e @R. Pereira Júnior. Lucas, agora é uma pergunta que eu quero fazer para você, porque muitas vezes as pessoas batem na porta de vários profissionais e nunca dá certo. E aí no final elas acham que nunca vai dar certo com nenhum profissional e que a culpa é delas. Sim. E aí, o que dizer para essas pessoas que estão nos assistindo e que às vezes até já desistiram de uma dieta, de alguma coisa? Então, pessoal, esse é um problema até bem recorrente em consultório, não só no meu consultório, como de vários profissionais, amigos meus, né, que falam. As pessoas, às vezes, elas buscam um resultado, né, através de algum resultado que ela já viu daquele profissional, e o meio que ele vai usar de gerar aquele resultado na pessoa é o mesmo meio que ele usou com outra pessoa. Por isso que eu falo da individualidade. O que acontece? Quando ocorre esse conflito aí, né, as pessoas acabam não conseguindo seguir aquele método utilizado ali. Aí ela fala assim, porque eu sou... Nossa, ele conseguiu, por que eu não consegui? Porque eu sou fraco, porque eu não tenho persistência, né? Gente, não é isso. É porque, às vezes, o profissional ele não olhou, às vezes, com o cuidado necessário para saber realmente o que você precisava. Aquela particularidade, né? Aquele jeito que só aquela pessoa tem, né? Eu falo, Matheus, eu até jogo a responsabilidade para cima de mim mesmo. Que a maior parte da culpa do resultado ali, às vezes, não é do paciente, não. É nossa. Eita! Porque a gente não soube lidar com aquele problema, não soube ajudar a pessoa a resolver o problema. Eu falo que não é vergonha falar isso. Isso é humildade, né? De baixar, né, um pouquinho a cabeça e falar, mas será que eu olhei com cuidado realmente para aquele paciente? Entendi. Né? Nossa, que responsa, hein? Pois é, será que eu olhei com cuidado realmente para o que ele precisava realmente? Existem também situações onde você direciona esse paciente e também, às vezes, ele não quer aquele direcionamento. Existe isso também. O rebelde. O rebelde, por exemplo, assim, eu vi que o Matheus seguiu dieta e tal,
mas eu vi que o problema dele ali é muito mais psicológico. Uhum. Eu falo pra você, Matheus, acho que seria interessante você buscar esse profissional pra fazer uma terapia ali, pra poder ver o que você, Sim, né? dá uma segurada na Buscar o ansiedade, sim. autoconhecimento, Autoconhecimento. né? Tal. Aí você fala assim, mas não quero, Lucas. Não posso gastar com isso não quero, tal. Uma escolha que foi feita. Eu falo, não, beleza, eu não vou obrigar a pessoa a ir lá. Claro. Né? Uhum. Mas se ele não fizesse esse acompanhamento, porque eu falo assim, que o nutricionista também não resolve tudo sozinho, assim como qualquer profissional. Tem essa questão multiprofissional. A gente brinca, junta a médica, né? Então assim, se ele não quer fazer isso, vai atrapalhar no tratamento do nutricionista também. Aí o nutricionista, como ele não tem conhecimento às vezes técnico, né, nem para poder saber o que vai fazer naquela situação, ele vai ficar fazendo ali o que cabe a ele. Uhum. Entendeu? E a pessoa não vai ter resultado, ela vai se frustrar, aí no fim ela vai achar que a culpa é dela, Sim. né? Aí o profissional que tem que falar pra ela assim, ó, enquanto você não fizer isso, cara, não tem como você andar, a gente não vai conseguir muito pra frente, mas tem que ser realista com o paciente. Aí você não pode mentir pro paciente. Claro. Falar assim, não, eu tenho um tratamento aqui, tal, que... Aí eu fiz um curso aqui, né, de comportamental que vai te ajudar. Falei, cara, mas um nutricionista perto de um psicólogo para saber lidar com isso, não é ninguém. Né? Então, assim, é cada um no seu quadrado. É igual eu falo quando o médico começa a querer meter o bico em nutrição, né? Quando outros profissionais querem meter o bico em nutrição. Cara, não queira, né, entrar onde você não é chamado ali. Uhum. Né? Por isso que eu falo da questão do estudo continuado. Porque o nutricionista ele tem que ter competência, né? Ele tem que ter a certeza do que ele está falando. Por quê? Porque ele vai discutir com o médico. Às vezes o médico vai perguntar para ele, por que você fez essa conduta aqui? Uhum. Sim. Aí você ficar em cima do muro, se não tiver muita consciência, assim, uma competência profissional boa, estudar e tal, ele vai montar em cima de você e vai mandar na conduta que tem que fazer. Agora, quando fala de nutrição, eu falo, não, nutrição eu que sei. Assim Sim. como já teve médico que ligou pra mim lá e falou, não, você tem que fazer isso. Eu falei, não, eu não tenho que fazer nada. Nutrição eu que sei. Você faz a tua parte, eu faço a minha. É assim que funciona. E isso não é soberba, não é nada, não. Porque eu só faço isso, Matheus. Eu só estudo isso durante a minha vida inteira. Então, como um médico que faz um período de nutrição vai saber mais do que eu. Eu tô errado. Uma coisa que chegar aqui e querer ensinar, entrevistar, né? Vou ensinar você a entrevistar. Eu tô errado. Então, assim, esse estudo continuado é importante. Então, não é só aprender a fazer dancinha, a ficar apontando o dedinho, não. É sentar a bunda na cadeira, pegar um livro de fisiologia, de bioquímica e passar horas estudando ali. Entendeu? Lógico que a gente tem que vender. Né? A gente tem que aprender a vender. Sim. Né? Mas eu falo que não deve ser o centro, né, de tudo. E nem o foco, sim. Nem o foco principal. Então, assim, quando bate o desespero, às vezes, nos profissionais, né, de quererem... Às vezes, mas minha situação tá meio ruim, eu tô meio desesperado, que eu tô sem dinheiro e tal. Eles começam a ir pra esse lado. Aí quer vender o milagre. Quer vender o milagre, né? Mas eu falo pras pessoas, gente... Só que é a constância, né? Não faz isso não, né? Tá ruim, mas é uma fase que vai passar. Né? Essa é uma fase, vai passar. E continua firme no teu propósito. Porque amanhã ou depois, isso vai ser reconhecido. Então, assim, é calma, paciência para tudo. Para dieta, para o lado profissional, tudo. É calma, paciência e constância. Não tem outro jeito de ser melhor. Né? Que legal, hein? Tem que, assim... É o que as pessoas não querem ouvir, talvez, mas Não, é verdade. Mas é ótimo. E é bom que você tenha a coragem de se posicionar dessa maneira, né? Não são muitos que têm. Não, eu falo assim que a maioria fica meio em cima do muro, né? Eu falo assim... Porque fica na tendência ali da vibe, né? Do engajamento, do crescimento, ou... Matheus, eu sou muito religioso, né? Eu tenho Deus como centro, né? Pilar principal da minha vida, da minha família e tudo mais. Eu falo que é como se fosse uma religião, onde você tem fé realmente naquilo que você acredita. Né? Se você está em cima do muro, né? Então quer dizer que você tá do lado, você já está errado.
Frio ou quente, o morno. Entendeu? Você tem que escolher o lado que você quer. Entendeu? Ah, não vou fazer porque... Não, tá errado. Assim, vai sempre... Se você acredita realmente na nutrição ou na medicina, vai pro lado certo, não vai pro lado errado. Né? Porque se você tá no meio do muro, você já tá errado. Né? Então, assim, eu até levo esse lado religioso meu, né, pro lado profissional também. É porque eu falo, não existe meio certo. Né? Ou é certo ou não é. Né? Simples assim. Tem que ser assim. Legal, hein? Agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para o momento CrossFit, bravíssimo aqui com a gente. Estou com o coach Cássio Atovani. Bem-vindo, viu? Estou muito feliz com a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, Matheus, por mais uma vez estar aqui com você. E hoje o Cássio vai falar para a gente sobre por que ser um box afiliado a CrossFit. Para começar, a CrossFit é uma marca registrada, né? Sim, é uma marca registrada. Então, não é só abrir uma academia e falar, eu sou CrossFit. Tem todas as regras da marca. É uma marca que dá muito suporte para a gente. Então, a primeira regra, o treinador ele tem que ser nível 2 da CrossFit. Então, ele tem que ter uma certificação para poder estar atuando com CrossFit. A gente faz o curso de nível 1, tem prova. A gente faz o curso de nível 2, tem prova também. Uma prova para você se você está apto a dar aula. Depois você preenche os documentos. Você tem que explicar o porquê que você está abrindo esse box. Qual que vai ser a sua filosofia. O porquê que você está abrindo. Eles perguntam até de onde você conheceu o CrossFit. Então, que legal. Eles querem saber tudo para realmente deixar você abrir o box. E o box afiliado é muito importante porque a gente tem suporte da marca, tem cursos de treinadores bem experientes, então tem todo um suporte para dar qualidade ao serviço, né? Eu digo que eu sou um apaixonado pela marca e pela metodologia. E eu acredito que quanto mais próximo a gente está da marca, melhor a gente vai entregar o nosso trabalho. Tendo esse suporte de pessoas mais experientes. Sim, e na perspectiva do cliente que frequenta o box, também dá uma segurança enorme saber que o box é filiado, ou seja, tá tudo rigorosamente certinho, como a marca determina e orienta, né? Com certeza. Eu gosto de fazer até um comparativo. Você vai procurar um médico cardiologista, você vai no especialista. E o CrossFit é a mesma coisa. Você vai procurar um box de CrossFit, você vai aonde? No especialista. Então, a chance de dar certo é muito maior, porque é um profissional credenciado, é uma academia credenciada, a qualidade é mais alta, então tudo vai favorecer para esse ganho de saúde da pessoa, do cliente, né? Muito bem, Cássio, ótimas informações compartilhadas, muito obrigado. Quem quiser saber um pouquinho mais do Bravíssimo, como faz? Pessoal, a gente está ali no Santa Luísa, na rua Marieta Almeida, número 615. Tem as nossas redes sociais também, que é CrossFit Bravíssimo, que a gente posta grandes informações sobre CrossFit, tem onde que a gente fica, tem como marcar aula experimental e quem quiser mais contato, a gente tem o WhatsApp 984 38 4442. Docemente Cacau, chocolateria artesanal aqui em Varginha. Sabor intenso e marcante, menos industrial e mais natural, menos ingredientes e mais cacau. Uma verdadeira delícia. A Docemente Cacau traz barras artesanais feitas direto da semente do cacau e com muito cuidado em cada detalhe. Peça já o seu pela loja online docementecacau.com.br ou pelo telefone WhatsApp 359 8472-9654. Siga no Instagram, @docementecacau. E agora me conta mais um pouquinho do seu posicionamento como profissional de saúde. Quem quiser buscar o Lucas, como é? Tenho minhas redes sociais aí, né? Uhum. Pra quem quiser me seguir. Lucas, eu até tirei o nutricionista do meu nome. Né? Que antes era Lucas Bonfim Nutricionista. Muita gente fala assim, não, tem que botar nutricionista para te acharem mais fácil. Ah, tá. Né? Mas eu quero que realmente quem me siga é realmente quem gosta de mim, gosta do que eu falo e acredita na nutrição. Sim. Né? Então é Lucas com 2 Cs, ponto Bonfante, meu Instagram, nas redes sociais.
Eu tenho um canal no YouTube agora que eu vou começar a mexer ainda, né? Que legal. Que é Lucas Bonfante Nutricionista, se colocar lá, você vai me achar. E no TikTok também eu reposto lá, né? Achei que já era dancinhas. Não. @lucas.bonfante também. E o que eu posto no meu Instagram, eu já vou avisando para as pessoas que forem me seguir. É realmente o que eu acredito, que é a ciência, né? A ciência da nutrição. Então, se for postar alguma informação, eu vou mostrar a fonte de onde que eu tirei. Legal. Né? Não é da minha cabeça o negócio. Não é achismo, né? Porque muita gente fala, porque isso? Fala, tá, mas onde você tirou isso? Isso é uma das formas também das pessoas, né, buscarem um profissional. Eu tirei desse lugar. Mas isso também não quer dizer que se ele botar a fonte, que ele realmente está correto. Eu falo assim, que tem muitos profissionais também que fazem isso, né? Mas a maioria das pessoas, os leigos, eles não vão saber entrar naquela fonte e saber o nível de impacto científico que tem aquilo lá. Entendi. Entendeu? Então, assim, se você pega um profissional que defende tanto o lado da ciência, da saúde, né? Profissional da saúde, que defende tanto o lado da ciência, né? E que é o caminho certo, cara, começa a olhar com mais carinho para esse tipo de pessoa. Mas ele não tem, né, a imagem legal. Cara, não importa. Pô, tem amigo meu aí, pós-doutor, doutor, tudo. Os caras faz vídeo de camiseta, né, na cozinha de casa, falando sobre um assunto tal. E o cara sabe pra caramba. Entendeu? E tem cara ali que aparece de terno, com harmonização facial, tudo bonito. Parece um boneco, né, e só fala... Né? Cacaca. Né? Então, assim, esse que é o problema. Então, assim, se o profissional defende o lado da ciência, já começa a olhar com carinho para ele. Aí você olha quem essa pessoa, quem são as pessoas que seguem essa pessoa. Sim. Né? Então, assim, no meu Instagram, geralmente eu dou uns, né, eu coloco algumas coisas assim, tenta não seguir isso que é meio ruim e tal. Eu tenho até no meu Instagram, eu tenho um canal que chama Quebrando Mitos lá dentro. Sim. Que lá eu coloco alguns mitos, coloco algumas coisas lá pra alertar vocês, né, a tomar cuidado pra não seguir. E não é pra queimar ninguém eu faço isso. Né? É pra alertar vocês. Até eu tomo cuidado em colocar outros profissionais, né, que estão falando alguma coisa. Porque eu falo assim, a ética profissional também é importante. Né? Eles falam o que querem, né? Mas eu falo que o público para eles sempre vai ter. Sim. Né? Então, assim, as pessoas buscam isso, né? Então, se o público dele vai ter. Então, assim, deixa ele lá, né? Eu não vou ficar queimando ele. Mas quem quiser realmente ouvir o que é a verdade sobre a nutrição, né? O que tem que fazer do jeito certo e a longo prazo você ter saúde e resultado, aí você pode me seguir. Né? Legal. Porque eu falo para as pessoas, eu sou meio enjoado até com o seguidor. Assim, ó, eu não quero que entre lá só para, assim, de curiosidade. Mas se você quiser mesmo aprender, aprofundar, entra lá que você vai ter, né, muita informação legal lá. Vamos fazer uma pausa no nosso bate-papo para o Momento Imobiliário aqui nessa 10ª temporada do nosso podcast. Estou recebendo hoje a empresária Márcia Souza Araújo. Bem-vinda, estou muito feliz com a sua presença aqui, viu, Márcia? Obrigada, Matheus, é um prazer enorme estar aqui com você. E hoje nós vamos falar sobre quais os riscos e as oportunidades de investir em imóveis para se ter renda. O pior risco que você comete quando você vai entrar para comprar um negócio imobiliário é você querer fazer isso sozinho sem ter conhecimento do mercado. Tipo aventura. A aventura, exatamente. Já aconteceu com alguns clientes nossos isso. Eles não quiseram a nossa assessoria, acabaram fazendo coisa errada, depois volta e a gente tem que ajudar a consertar aquilo que deu errado, né? Que não deu certo. Caro. É o barato que sai muito caro. Então, o primeiro ponto é você nunca esquecer que o profissional que faz isso é o bom corretor de imóveis, aquele qualificado, aquele que entende do mercado, para que ele possa te ajudar nisso. Os riscos são muito grandes, né, Matheus? Imagina, você está mexendo com um valor muito expressivo
que é um bem imobiliário. E aí, se você não tem um profissional que vai te ajudar ali a analisar a documentação desse imóvel de procedência, certidões todas, para ver se está tudo regularizado, para que você possa fazer essa compra, passar para o seu nome sem ter risco depois. Sim. Se o proprietário que está te vendendo não tem algum problema no nome, se as certidões dele também estão todas ali ok, se está tudo certo com o nome dele, para que você também não corra risco futuro. Então, isso é muito importante, é o mais importante de tudo, né? E as oportunidades é você observar o que hoje eu posso, onde eu posso aplicar, onde tem mais rentabilidade e observar as oportunidades também estando diretamente tendo um consultor imobiliário, porque esse consultor imobiliário, quando as oportunidades chegam, ele vai ter ali a lista de investidores dele e vai ligar, Matheus, eu sei que você gosta de investir em tal coisa, nós estamos com essa oportunidade aqui. O que são essas oportunidades? Às vezes uma pessoa que está um pouco apertada precisa vender alguma coisa e aquilo está ali abaixo, um pouco abaixo, às vezes 5%, 10% abaixo do valor de mercado, abaixo do valor que realmente vale, e você ter essa oportunidade de comprar por esse preço para daqui a pouco, ou dali já colocar em seguida a venda, né, por um outro valor e conseguir ganhar um ágio aí. Famoso negócio de ocasião. Negócio de ocasião. A gente tem muito no nosso setor. Quem quiser saber um pouquinho mais de informações, como que faz? Pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, @Terra Brasil Imobiliária, ou pelos nossos telefones que estão disponíveis também no nosso site e nas redes sociais do Instagram, do Facebook, ou então nos fazer uma visita, tomar um cafezinho com a gente. Nós estamos localizados ali na Alberto Cabre, número 380, na Vila Pinto. No CT Growth Treinamentos você encontrará o Krav Maga Caveira, método de defesa pessoal e combate voltado para homens, mulheres e crianças, deixando sua mente e seu corpo mais fortes e defesa pessoal em dia. Em Varginha, na rua Vicente Paulino Martins, número 85, no Parque Boa Vista. Agende já a sua aula experimental pelo telefone WhatsApp 359-8424-9920. Siga no Instagram, @Krav Maga Caveira Varginha MG. Growth Treinamentos, lugar onde você entrega seu corpo para fortalecer o seu espírito de sobrevivência. E seu atendimento é personalizado e diferenciado, né? Você não atende por convênio, tem todo um... Sim, eu não atendo por convênio porque... Matheus, a gente tem uma tabela, né, do CFN, do Conselho Federal de Nutrição, que tem os honorários lá dos profissionais, né? Então, o atendimento por convênio tem um valor. E nenhum convênio respeita esse valor. E o valor já é bem baixo, na verdade, né? E eles colocam mais baixo que isso, mas muito mais baixo que isso. Sim. Então nem é questão de atender porque eu quero ganhar muito mais dinheiro. É por questão de, cara, isso ser uma falta de respeito. Porque o convênio, ele quer ganhar o dinheiro, na verdade. Ele não quer ajudar o profissional. Ele quer ficar rico pegando dinheiro do profissional. Então eu não atendo por conta disso. Eu prefiro fazer de graça, de verdade. A pessoa assim, não, você não tem dinheiro pra te pagar. Vem aqui que eu te atendo, não tem problema não. Faz de graça pra você. Entendeu? Mas eu ganhar R$15, R$17 numa consulta, aí eu já acho falta de respeito. Entendeu? Então, assim, acho que ninguém deveria aceitar isso. Tem gente que aceita ainda. Sim. Né? Mas eu acho que ninguém deveria aceitar. Então, assim, e por valorizar a nossa profissão também. Né? Porque senão... O que vai fazer? A gente precisa pagar a conta, a gente tem filho, a gente tem, né? Claro. Tem que fazer essas coisas também, tem que botar comida na mesa. Sim. Eu nem quero luxo, não. Eu quero ao menos poder viver bem. Pô, eu fiz uma faculdade, né? Estudei e tudo mais, todo dia. Eu sempre estudo, eu gasto também, gastei com especialização, gastei com um monte de coisa. Então, a gente quer um pouquinho do retorno também disso. Né? Então, assim, o porquê não atendo convênio é por causa disso. Não é porque eu quero cobrar muito mais caro para ficar rico. Não, esquece. Se fosse para ficar rico, eu estava vendendo suco detox e vendendo suplemento que não funciona aí. Essa é a verdade. Com certeza. E agora, para a gente já encaminhando aí para a reta final do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, especial aí, final, tanto para os profissionais da área da saúde que você conversou aqui hoje também, mas para o grande público também que está assistindo, que está buscando aí mais qualidade de vida e por isso clicou aqui nesse vídeo para assistir você falar. Então, Matheus, a mensagem que eu tenho é a seguinte,
o fracasso de um profissional não é não viralizar. É você abrir mão dos seus princípios éticos e morais, né, da sua vida, da sua profissão, para caber dentro de algoritmos só. Olha. Então, assim, o cerne principal, né, da conversa, né, eu falo que sempre o objetivo tem que ser o nosso paciente. Né, a gente não tem que pensar, né, em quantos seguidores eu vou ganhar, quanto que eu vou ganhar de dinheiro com isso. Assim, quando eu fui escolher a nutrição, né, até meu pai me falou, isso não dá dinheiro. Né? Só que eu nunca liguei para dinheiro quando eu escolhi a nutrição. Né? E sim no que eu queria fazer, e o que eu amo fazer. Uhum. Né? E todos os dias eu faço com o maior amor e carinho. Então, assim, saiba usar o marketing para poder chegar às pessoas a sua mensagem, né? Mas não use ele para poder enganar as pessoas, né? E usar isso como uma forma de ganhar dinheiro. E as pessoas que estão nos assistindo também, tomem muito cuidado com aquilo que vocês veem na internet, né? Nas redes sociais. Porque a grande maioria que está ali, ela não está querendo, né, só o seu bem realmente. Ela está querendo chamar atenção ou para te vender algo, né, ou para te influenciar algo que não é bom. Uhum. Tem muita gente boa, né, mas saiba escolher. E se você tem dúvida em quem escolheu ou não, me segue lá que, né, eu estou sempre falando, dando dicas. Matheus também, queria agradecer por ser esse grande profissional que sempre traz pessoas boas aqui, né, que sempre escolhe a dedo ali quem ele vai trazer, que eu já conheço ele. E continue sendo esse profissional também que você é, né, que isso, além de, né, de ser o convidado, sou seu amigo, né, de muitos anos aí. E espero que esse pouco que a gente conversou aqui possa abrir um pouco o olho das pessoas, né, que elas possam levar essa mensagem para a vida delas. E sempre que quem precisar de mim, né, não precisa nem ser sobre nutrição, às vezes numa mensagem, alguma coisa que precisa ouvir e tal, pode me chamar no direct lá, vou responder todo mundo com o maior carinho, né? E eu acho que a minha missão aqui na Terra é essa, é poder usar do meu dom, né, que Deus me deu, que é poder, né, ser nutricionista, poder estudar sobre isso, ajudar as pessoas e levar esperança para as pessoas também, né, não só na nutrição, mas como na vida aí, né, de uma vida melhor, de uma vida mais saudável, né, e que todos possam aproveitar um pouquinho disso que eu falei. Essa é a minha mensagem para todos aí. Que legal, Lucas. Muito obrigado pelas palavras, pelos aprendizados desse bate-papo, pela amizade também. Foi muito bom te ouvir. Aprendemos muito hoje e desejo aí muito sucesso para você, que você continue sendo esse profissional comprometido com a verdade, com a ciência, com os estudos e não só com os engajamentos e algoritmos. Que coisa boa, por mais profissionais como você, e continue ajudando muitas pessoas a encontrar o caminho da nutrição de verdade, da nutrição raiz e não só do terrorismo, né, nutricional e outras coisas que a gente vê por aí. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço e até um próximo convite, né? Quem sabe não terá um terceiro episódio. A saga continua. A trilogia aí. Boa, gostei. Uma boa trilogia, hein? E se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos lá, vamos fazer uma força-tarefa para que esse canal vá cada vez mais longe. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.